Olá! Hoje eu vou falar com você sobre dor na relação sexual. Você acha que é normal? Eu vou te mostrar que não é normal e vou te mostrar as possíveis causas. Eu sou a doutora Kelly Fernandes, sou médica ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar com você sobre dor na relação sexual. Você acha que é normal? E se eu te falar que esta queixa de dor na relação é até comum em avaliação ginecológica? Quando a paciente relata uma dor na relação de modo eventual, em determinadas posições e ela tem os exames todos normais, tudo bem, isso não nos preocupa, porque não é uma queixa mantida. A dor na relação, o nome que usamos é dispareunia. E aí essa dor na relação, ela pode ser no início da relação, durante a relação ou após a relação. E esta dor, ela pode ser uma dor que a gente chama de superficial, que é aquela dor que compromete mais a parte externa. Sabe aquela parte do períneo, a parte inicial, também parede de vagina. Lembra que a vagina é o canal? Então sim, a dor superficial acontece também incomodando na parede da vagina. Pode ser um ardor, uma sensação de queimação. A dispareunia, que é a dor na relação, já que a gente fala que é de profundidade, é diferente, meninas. Então já é aquela dor que a paciente vai relatar ou você pode apresentar, ela é lá no fundo da vagina e também fica incomodando na parte da pelve, sabe? O baixo ventre, essa região do abdômen inferior. Então a dor profunda é essa. Então esses são os dois tipos de dor na relação, superficial e profundo. E a dor que a gente caracteriza como anormal é justamente aquela dor com caráter intermitente. É aquela dor que ela volta, ela vai, volta. Por isso intermitente. Qual é a principal causa de dispareunia, que é dor na relação sexual? Superficial, que é aquela mais de parede de vagina, mais do períneo, que a gente fala da entrada, da fase inicial. Sabe aquelas pacientes que estão na fase de menopausa, com pouco estrogênio? A vagina ela já fica mais ressecada, porque o estrogênio ele é importante para a lubrificação, para a elasticidade da vagina. Então as pacientes que estão na menopausa, cai a produção de estrogênio, aí a vagina fica ressecada, com pouca elasticidade, então essas pacientes começam a apresentar dor na relação. E a dor na relação, ela é mais do tipo superficial, porque é ali aquele atrito na vagina, é aquela dificuldade no início da penetração. Mulheres que apresentam a dor na relação profunda, já é aquela que eu falei para vocês lá no fundo da vagina, que fica doendo a pelve, que fica doendo o abdômen inferior, aí nós temos que pensar em endometriose, em adenomiose, em mioma, em pólipo, em doença inflamatória pélvica, que é um processo inflamatório infeccioso, que aí entram as ISTs, por exemplo. Toda dor na relação com esta característica intermitente, que vai e volta, precisa ser avaliada. Então, se você apresenta essas características, a avaliação ginecológica para investigação e abordagem e tratamento. No caso da dor superficial, que muitas das vezes está associada a esta questão da pouca lubrificação, e aí pode ser pela questão do estrogênio baixo, pode ser também naquelas pacientes que estão usando o anticoncepcional numa dosezinha mais alta, também pode comprometer. Nesses casos, qual é a abordagem? Quando a paciente está na menopausa, oferece estrogênio via vaginal 3 vezes na semana por um período aí de 4, 6 meses e resolve. Quando a paciente está em uso de anticoncepcional, nós podemos oferecer para ela os hidratantes vaginais, melhora bastante, ou então cai um pouquinho a dose do anticoncepcional. Mas essa questão do ressecamento por conta do anticoncepcional em pacientes jovens, isso não é comum, mas naquelas pacientes que já estão na fase de 40 anos para mais. E como é o tratamento da dispareunia, da dor na relação, já que ela
profunda. Depende da causa. Se for adenomiose, trata a causa. Se for endometriose, trata a causa. Se for mioma, também. Então vai depender do diagnóstico. Se for um quadro infeccioso, tratamento com antibiótico. Então, recapitulando, dor na relação de caráter intermitente precisa de avaliação. A dor na relação, que é a dispareunia, você já sabe, ela pode ser superficial, quando é aquela mais no início da penetração, e também incômodo na parede vaginal, mas não lá profundamente. A dispareunia profunda já é aquela que você sente uma dor lá no fundo da vagina mesmo e que fica também doendo a parte do abdômen inferior, que é a pelve. Se você apresenta queixas de dor na relação, a avaliação ginecológica. Eu te deixo estas informações. Para você que já me segue, obrigada por fazer parte. Para você que não me segue, vem fazer parte. Vai ser um prazer ter você aqui. E deixem aí seus comentários, que eles me ajudam a produzir os próximos conteúdos. Um forte abraço e até breve!